capítulo 8. Romanos capítulo 8. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 1. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores, não a carne, para que vivamos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, onde nós vamos buscar de servir a tua palavra. Paizinho querido, o Senhor fala aos nossos corações nessa noite. E o Senhor fala com cada um de nós, traga para cada um de nós aquilo que é necessidade para o seu coração nesse momento. E que o Senhor possa, em nome de Jesus, resplandecer em nós a tua glória nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode acertar, por favor? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse trecho que nós vemos no livro de Romanos, nesse trecho, Paulo traz algumas informações, ele traz alguns ensinamentos para nós que vão servir para guiar, para pautar a nossa vida até o final dos tempos. Nós começamos lendo aqui, ele dizendo o seguinte: olha, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está dizendo o seguinte: se você anda nos caminhos do Senhor, se você anda fazendo a vontade de Deus, se você anda fazendo aquilo que está determinado na palavra de Deus, se você é um servo fiel do Senhor, você não precisa se preocupar com aquilo que as pessoas têm pensado a seu respeito, porque aquilo que eles pensam a seu respeito lá no céu não tem valor nenhum. Aqui, as pessoas, aqui na terra, as pessoas gostam muito de apontar o dedo.
levando dinheiro para o pastor. Para quê? Para que você está fazendo isso? Perdendo a oportunidade de estar no meio das festas, no meio das coisas boas da vida, segundo eles. E eles apontam para nós, nos condenando, como se aquilo que nós estamos fazendo estivesse errado. Mas nós acabamos de ler o que Paulo diz: que se nós estivermos em Cristo Jesus e Ele estiver em nós, nós estivermos fazendo aquilo que Ele está proposto, nenhuma condenação há para nenhum de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. O que as pessoas falam a seu respeito não é capaz de dizer quem você realmente é. Não é que é isso? As pessoas às vezes apontam para você e dizem coisas a seu respeito que muitas vezes te ferem, que te magoam, que te chateiam. Mas isso não deve ser uma coisa que vai entrar no seu coração ou que vai atingir você, porque aquilo que importa para você é aquilo que Deus diz que você é, e Deus diz que você é um filho amado, querido. Glória a Deus. Aleluia. E não tem nenhum tipo de condenação para você se você está nele e se ele está em você. Glória a Deus. Deixe o mundo falar o que quiser. Deixe as pessoas apontarem o dedo para você. Deixe as pessoas tentarem direcionar a sua vida do jeito que elas entendem que é certo. Não se preocupe com o que elas falam, mas dê ouvido à voz do Espírito, porque aí sim você vai ser mais que vencedor. Você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Glória a Deus. Deixe de lado as acusações. Deixe de lado as frustrações, deixe de lado as condenações. Foque a sua visão no caminho do Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória a Deus. Confia no Senhor e deixe ele fazer. Não se preocupe com o que as pessoas dizem a seu respeito. Amém. Às vezes as pessoas, por nos conhecerem um pouco, por conviverem um pouco com a gente, acham que sabem quem nós somos. A única pessoa que é capaz de dizer quem nós somos de verdade é Deus, porque Ele nos criou. Glória a Deus. Ele sim sabe quem nós somos. Glória a Deus. Ele sim sabe como é que nós somos em todos os momentos da nossa vida. Ele sabe a forma pela qual nós caminhamos, a forma com a qual nós conversamos, a forma da qual nós falamos. Nem a pessoa que convive com você, que mora com você na mesma casa, é capaz de gravar exatamente quem você é, mas Deus é capaz disso, porque Ele te fez, Glória a e Deus. Ele te conhece. Aleluia. Então, preocupe com as pessoas ficarem te acusando de nada. Preocupe com as pessoas ficarem apontando o dedo para você, não. Porque Jesus morreu na cruz para que você tivesse vida, para que você tivesse liberdade, para que você fosse cheio de um amor tão grande, tão imenso, que nada que as pessoas façam, nada que o inferno faça, seja capaz de tirar de você esse amor. Glória a Deus. Paulo continua aqui, olha, porque a lei vem do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, condenou o pecado da carne. Paulo estava falando o seguinte: olha, antes de Jesus vir a esse mundo, as pessoas se baseavam por aquilo que a lei determinava que elas fizessem. A lei que eles seguiam trazia
vezes nós somos punidos. Apesar de muitas vezes nós não concordarmos com essa época. Às vezes nós não concordamos com muita coisa que está por aí. Mas se a lei é para ser cumprida. E quando o povo que se dizia cristão naquela época, ou as pessoas, os judeus, eles se baseavam pelo que estava na lei, eles não estavam errados, porque a regra que existia naquela época era a lei de Moisés, e a lei de Moisés trazia vários regramentos que eles precisavam seguir. Só que muitas daquelas leis, elas não faziam sentido diante dos olhos de Deus. Assim como muitas das leis que nós temos hoje não fazem sentido às vezes aos nossos olhos. A gente vê algumas coisas aí e fala: meu Deus do céu, como que é isso? Por que tem isso? Por que existe essa lei? E Deus, então, quando envia Jesus, aí o segundo, Jesus veio também para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei, para ensinar para o povo que a lei precisava ser cumprida. Só que Jesus trouxe um novo mandamento, através do sacrifício de Jesus, criou-se um novo mandamento, um novo regulamento para os cristãos. Por quê? Porque na época da lei as coisas aconteciam assim, era olho por olho e dente por dente. Como é que é isso? Se alguém foi lá e matou alguém de uma família, a pessoa daquela família que morreu ia lá e matava alguém da família do outro, e estava tudo certo. Se alguém tirou alguma coisa que era do outro, e aquela pessoa ia lá e tirava alguma coisa do outro, também estava certo, porque era do mesmo jeito que a pessoa fazia comigo, eu podia fazer com ela. Você já pensou hoje, com a sociedade que nós temos hoje, com a mentalidade que nós temos hoje, se nós ainda estivéssemos debaixo da lei, como é que ia ser? As pessoas já andam se degradando por aí, já andam se matando por aí, já andam fazendo tanta barbaridade por aí, não sendo dessa forma que as coisas são conduzidas. Imagina se a lei continuasse vigente do jeito que era. Como é que ia ser esse mundo? Ah, pastor, mas eu acho que era mais justo, porque se alguém fizesse alguma coisa com o outro, ele podia revidar e estava tudo bem. Só que na dispensação da lei, naquela época da lei, se você, se eu cometêssemos algum pecado grave que estava contrário à lei, sabe qual que era a condenação? A morte. Não tinha chance de arrependimento. Você já pensou se continuasse essa lei agindo dessa forma? Para pensar aí. Vou te dar 5 segundos para você pensar. No tanto de coisa que você já fez contrário à vontade de Deus, contrário àquilo que Deus ensinou. E se o pagamento por aquilo que você fez contrário a essa palavra fosse a morte, será que algum de nós está aqui? Eu com certeza não. Já tinha morrido. Sabe por quê? Porque apesar de ter regras, apesar de ter coisas a serem seguidas, nossa natureza é humana.
ser morto, calado, mudo, sem entender nada. Jesus foi condenado a morrer na cruz do Calvário sem ter nenhuma sentença contra ele. Hoje, às vezes, a gente fica indignado quando a gente vê uma reportagem de alguma pessoa que foi presa injustamente, depois descobriu-se que não ela era que fez aquele crime. A gente fica indignado, falando: nossa, como é que a pessoa fica presa sem ter feito nada? E muitas pessoas ficam indignadas com isso, só que o mundo não consegue se indignar com a morte daquele que foi o mais puro e santo que passou por essa terra e que não devia nada, mas morreu em prol de todos. Verdade, Senhor. As pessoas não conseguem ver isso. Elas conseguem enxergar o outro que está preso, que passou por essa situação, aquele que apoiou, aquele que passou por uma situação vexatória, sem entender nada. Mas ele não consegue olhar para a cruz e ver que ali morreu um homem inocente, mas que através da morte daquele homem, nós hoje temos a oportunidade de sermos perdoados dos nossos pecados. Glória a Deus. Através do sacrifício de Jesus, nós, quando pecamos, nós recorremos a Ele e pedimos a Ele que interceda junto ao Pai como nosso advogado, e Ele é capaz de interceder por nós, e Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. Glória a Deus. Aleluia. E mais, a Bíblia diz que quando você pede perdão e os seus pecados são perdoados, eles são lançados lá no mar do esquecimento. Graças a Os Deus. seus pecados são jogados no mar do esquecimento. Glória a Deus. E Deus fala que deles ele não se lembra mais. Glória a Deus. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nosso pecado está lá no mar do esquecimento jogado, morto, lá. Aí a gente engana de lá, dá uma nadadinha. Deus fala que não lembra. Deus fala que não lembra dos seus pecados mais. Mas nós, gente boa como somos, a gente inventa de dar uma nadadinha lá no mar do esquecimento e fica mergulhando na caçando o pecado antigo que já morreu. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você não tem condenação, Pai, se você não tem nada que pode te acusar, o que você está caçando lá? Mexendo com coisa velha. Deixa lá. Esquece. Esquece. Continua a sua trajetória. Tem muita gente que fala: agora com a dispensação da graça, depois da morte de Jesus, as coisas ficaram mais fáceis, porque eu posso errar, e aí eu vou pedir perdão, Ele vai me perdoar, e está tudo bem. Aí amanhã eu vou e erro de novo, eu peço perdão, Ele me perdoa, e está tudo bem. E eu vou agindo assim, de erro em erro, de pecado em pecado, e vou pedindo perdão, e está tudo bem. É assim que funciona. Se engana quem acha que a dispensação da graça é mais fácil do que nada ali. Se engana muito. Porque hoje você tem a oportunidade de ser perdoado. Sim, você tem a oportunidade de ser perdoado. Só que hoje você vai ser cobrado muito mais do que aquelas pessoas lá eram naquela época, porque elas só tinham aquilo lá, a lei para seguir. Você não. Você hoje tem um manual aqui que traz inúmeras coisas que direcionam a sua vida para você seguir, e você não vai poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não conhecia, eu não sabia, ninguém falou. Eu preguei domingo aqui, eu falei isso. Enquanto você está no tempo da ignorância, que você não conhece, que você não sabe, que você não ouviu falar, a Bíblia diz que você não vai ser cobrado aquilo que você não conhece. Mas a partir do momento que você
Dispensação da graça, tem muita gente que acha que a dispensação da graça, ela é um alvará ou um habeas corpus preventivo para você pregar ou para você pecar e depois você vai pedir perdão. Não, é tranquilo, eu vou lá, dou uma puladinha aqui, sai fora, depois eu vou lá e converso com Deus e está tudo bem. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Se Deus enxerga tudo em todo momento, é porque Ele quer ver o que está acontecendo. Se fosse para simplesmente você chegar perto dele e pedir perdão de todos os erros que você faz, qual que seria a intenção de Deus de ver tudo? Se você vai chegar lá depois e vai falar com Ele, Deus não precisava dele. Sabe por que Deus vê tudo? Porque no dia do juízo Ele vai chegar para você, vai abrir o tela lá e vai falar: olha aqui, olha lá o que você fez. Senhor, não sou eu não. Olha direitinho, vai ver se você falou aquilo, que fez aquilo. Eu estava vendo. Você achou que não? Você achou que estava tudo bem? Você me pediu perdão? Eu te perdoei por aquilo que você fez. Aí, mais para frente, olha aqui, você fez de novo. Eu te perdoei lá atrás. Aí você veio aqui e fez de novo. Aí passou o tempo, você fez outra vez. Quando Jesus estava nessa terra, e quando Ele foi chamado, era chamado para curar alguém, vou pegar lá a mulher que estava ali, foi pega em adultério. Jesus estava lá, de repente chegaram os homens trazendo uma mulher e apresentando para Jesus, falando: olha, essa mulher foi pega em adultério. E segundo a lei de Moisés, as mulheres que são pegas em adultério, elas precisam ser apedrejadas e mortas. O que o Senhor diz? Aí Jesus para, abaixa, começa a se levar na terra com Deus, olha para aqueles homens e fala com eles: olha, tudo bem, a lei fala isso, a lei de Moisés fala isso, vocês estão certos, mas aquele que não vive pecado, atira a primeira pedra. Porque é fácil acusar os outros, é fácil apontar o erro dos outros, difícil é olhar para si mesmo. E aí o que aconteceu? Cada um foi deixando a sua pedra cair, foi saindo de mansinho, foi embora. Como diz o ditado, ele foi colocando a viola no saco, foi embora, com vergonha. Aí quando todo mundo foi embora, Jesus vira para aquela mulher e fala para ela: olha, aonde estão os seus acusadores? Que eles estavam te acusando? Tem nenhum aí, né? Nem eu te condeno, nem eu te acuso. Glória a Deus. Vai. E Não peques mais. E Não peques mais. Aleluia. Glória a Deus. Jesus livrou aquela mulher da morte, deu a oportunidade para ela de se redimir do erro que ela tinha feito do adultério, mas Ele foi bem claro com ela: você não vai pecar de novo, você não pode pecar de novo. Ele deu a oportunidade para ela, perdoou o pecado dela, perdoou, mas Ele foi categórico com ela: vai e não peques mais. E inúmeras vezes, quando nós vemos a manifestação do poder de Deus através de Jesus, quando Ele fazia a obra que Ele falava com a pessoa, depois Ele terminava sempre falando isso: vai e não peques mais. Aleluia. E nós queremos viver de pecado em pecado, de erro em erro. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Glória a As Deus. coisas velhas passaram, ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Aquilo que você era lá atrás, quando você não conhecia Jesus,
Você não pode querer trazer de lá as coisas erradas que você fazia, agora que você conheceu Jesus, que você é nova criatura. Glória a Deus. Você recebeu na sua vida uma renovação de todo o erro que você fez. Jesus foi lá, te lavou de todo o pecado que você tinha. Você vivia com uma crosta de imundice sobre a sua vida, mas Jesus veio com seu sangue e transformou você e fez as suas vestes ficar mais brancas que a lã. Mas aí, muitas das vezes, o que a gente faz? Igual cachorro de apartamento. Já viu o cachorro de apartamento? Ele fica dentro do apartamento preso. Aí você cuida lá dele, tal, não sei o que, tem um cantinho que tem tudo. A hora que você tira ele de dentro do apartamento, ele fica doido. Ele quer correr, ele quer pular, ele quer fazer tudo porque ele vive confinado dentro do espaço que não é para ele. E nós muitas vezes somos assim. A gente não está preso, não está confinado, mas nós somos limitados por causa da obediência a deixarmos muitas vezes de fazer várias coisas que nós vemos as pessoas fazerem. Nós nos limitamos porque nós sabemos que isso não é bom para nós, isso nos afasta de Deus, então nós nos afastamos dessas coisas. Mas muitas vezes quando a gente chega num lugar diferente, que tem oportunidade de ver coisa nova, muitos de nós parecem um cachorro de apartamento que quer fazer tudo errado que fez durante o tempo. Tem muitos de nós que tomamos o banho, Deus foi lá nos lavou com o sangue, nos limpou, nos purificou, deixou a gente limpinho, cheirosinho, bonitinho, mas que pode ver uma bolsa de lama que quer ir lá, deitar nela. Deus te chama nessa noite para um conselho. Ele te chama nessa noite para uma reflexão. Se você é servo do Senhor, se você é filho de Deus, se você está em Cristo e a palavra dele está em você, se você está com Deus, anda com Deus e Ele quer que Ele ande com você, pare de fazer as coisas que pendem para a carne e comece a fazer as coisas que pendem para são direcionadas pelos filhos. Sabe por que Daniel, lá na cova dos leões, não foi comido pelo leão? Quando os leões estavam lá, alguém sabe? Porque Deus estava com ele. Sim, claro. Mas tem mais motivo. Sabe por que ele foi comido? Leão gosta de quê? Leão gosta de carne. Se você chegar com um pedaço de carne do leão, ele vai vir babando para cima de você, porque ele gosta de carne. Sabe por que o leão não foi para cima de Daniel? Porque naquele momento que Daniel foi jogado lá, o leão não sentiu cheiro de carne, porque o que estava lá era isso. Ele estava revestido de Espírito de Deus. E o leão não conseguia ver Daniel como alguma coisa que seria para o seu alimento, porque Daniel estava lá dentro para que o propósito de Deus se cumprisse, para que aquele povo visse que o Deus que ele servia era um Deus poderoso, capaz de salvar e de mudar aquela nação. As pessoas que planejaram, que arquitetaram jogar Daniel dentro daquela cova, elas queriam mostrar que Daniel era só mais um e que o Deus que ele servia não podia fazer nada por ele, queriam jogar ele lá e ele ia morrer, e tudo bem, as coisas iam continuar como eram, mas só que Daniel era uma pessoa que estava focada em Deus. Ele era um homem que andava com Deus, ele era um homem que se preparou espiritualmente para as batalhas que ele tinha que servir. Ele orava 3 vezes por dia.
quando ele foi jogado lá dentro daquela cova, no momento que ele entrou naquela cova, o homem Daniel, de carne e osso igual a mim, não foi reconhecido pelos irmãos, porque não estava Daniel de carne e osso lá dentro. O Daniel que estava lá dentro era Daniel revestido pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Você pode ser jogado todos os dias no meio da cova dos demônios. Os demônios estão aí tentando te devorar, tentando te estraçalhar. Mas você não vai ser alcançado porque você não é carne, você é espírito. Glória a Deus. Você não vai ser destruído porque você é espírito. Glória a Deus. E o espírito que habita dentro de você, ele não permite que os leões sintam cheio de carne em você, mas ele tem que matar essa carne. Ele tem que matar essa carne. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e ele, durante muito tempo, ele foi um servo do Senhor. Fez cursos de teologia, pregava, falava a respeito da palavra de Deus. E um dia ele se decepcionou com alguma situação no meio evangélico e ele saiu dos caminhos do Senhor. Falou que não queria mais. Aí, conversando com ele um dia, eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, olha, isso é algumas coisas eu me decepcionei. E eu vi que as coisas não são bem assim. Eu falei, olha, você que é o conhecedor da palavra, que estudou, que foi atrás de teologia para poder se formar, para poder entender. Você mais do que ninguém deveria saber que nós devemos seguir a Cristo e não ao homem. Se você tentar me seguir, se você tentar andar comigo, você vai ver um monte de coisa errada que eu faço. Se você tentar, não, eu vou andar com o pastor, porque eu quero andar, fazer só a coisa certa, você vai se decepcionar, porque eu não faço só a coisa certa, eu também erro. Eu também faço a coisa errada. Por mais santo que alguém seja, por mais firme que alguém seja, infelizmente, em algum momento da nossa vida a gente tropeça, a gente erra. E aí sim, quando nós tropeçamos e erramos, nós podemos nos recorrer ao Senhor Jesus e pedir que Ele perdoe os nossos pecados, e Ele vai perdoar os nossos pecados. Amém. Mas se nós olharmos e fixarmos os nossos olhos nas pessoas, nós não vamos chegar no céu. Porque nenhum homem é capaz de levar a mim e a você para o céu. O único caminho que nos leva a Deus se chama Jesus Cristo. E é para Ele que nós devemos olhar. E é nele que nós devemos pregar os nossos olhos. Decepção nós vamos passar nesse mundo. Até com a pessoa que nós mais amamos, que está do nosso lado todo o tempo. Com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, nós vamos decepcionar. Porque eles são seres humanos como nós. Mas Jesus nunca vai decepcionar nenhum de nós. Porque Ele se fez pecador. Ele morreu em nosso favor, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não tendo nada para justificar os nossos erros. Jesus preferiu se entregar para que nós tivéssemos a oportunidade de termos filho. E uma pessoa que faz isso, que se entrega inocente em prol da vida de pessoas que não valem nada, ele não decepciona mais. Ele não tem como decepcionar, porque ele fez o maior sacrifício. Foi o maior sacrifício que Jesus fez. Agora, se você está na igreja, você
nesse nível, nesse grau de intimidade com Deus, você pode ter certeza de uma coisa: nada vai conseguir te afastar da presença dele. Nada vai conseguir te afastar do foco. Nada vai conseguir desviar os seus olhos do céu. 1000 cairão ao lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Glória a Deus. É a Bíblia que diz. Fique de pé nesse lugar. Feche seus olhos. Ora, fala com o seu Senhor. Me ensina a fazer a tua vontade. Direciona minha vida para eu errar menos. Direciona minha vida, Senhor, para eu dar ouvidos ao teu Espírito Santo e ao Senhor, e fazer a tua vontade da melhor maneira que eu puder fazer. Eu sei que eu vou errar. Infelizmente eu sei que eu vou cometer